Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias, e aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action. Estratégias em suporte e resistência a rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão nas suas operações. Então, sem mais delongas, vamos analisar aqui o vídeo, tá? Estou vendo aqui que falta um pequeno espaço, né, para o gráfico alcançar a região, tá? Deixa eu só dar uma olhada, eu preciso ser bastante técnico aqui, tá? Ó. Só preciso entender, tá? Se ele tá tocando na região ou se ele vai querer romper a região, tá? Só isso. Pronto. Então, eu vou apostar numa continuidade do movimento, tá? Os touros saíram de uma região de suporte, né? Provavelmente romperam vários topos e estão rompendo esse topo que eu acabei de mapear. E a lógica é que ele chegue ao alvo dele, né? Então, se tem algum alvo para ele atingir, com certeza não é esse alvo aqui não, tá? Então, Euro-USD é o par da moeda. Opções, Euro-USD, binárias. Tem mais 14 segundos para o fechamento da operação. Entrada perfeita. Então, vou agora abrir outro par de moeda, né? E hoje, no final do vídeo, nós temos um bônus, tá? Como prometido, pergunta de inscrito, tá certo? Então, vamos lá. GBP-USD, tá? Fazendo um final de movimento. Por que final de movimento? Olha lá, por causa disso, ó. Tá vendo? Então, ele tá fazendo o final de movimento. Pode aparecer uma correção, né? Uma reversão. Enfim, né? Preciso ficar esperto. Ó, tá bem assim, nebuloso ainda, né? Bem nebuloso. Pode ser uma consolidação que ele está apresentando aqui. Pode ser uma correção que ele está apresentando aqui, tá? Ó, o gráfico está em tendência de alta, pessoal. Pode ser uma formação de estrutura que ele está fazendo ali. Bom, o que que eu vou apostar aqui na continuidade do movimento, tá? Então, né, logo ele me mostrou, né, que esse final de movimento ele foi o início de uma formação de uma nova estrutura gráfica, tá? Então, assim, não é a continuidade da tendência, é uma nova formação. Então, eu preciso ajudar o gráfico a completar essa estrutura gráfica, tá? Então, uma entrada de estruturação, tá? Então, ajudando o gráfico a sair da região de oferta e correr para a região de demanda. Mais 21 segundos aí para o fechamento da operação. Estamos no par de moeda GBP-USD, opções binárias. Tudo como o protocolo manda, né? Nosso operacional. Tá querendo apavorar nós, mas
não é a vez dele hoje, tá? Então, entrada perfeita, meta batida, né? E como combinado, né? Ontem eu avisei que quem tivesse no vídeo de hoje iria ter uma aula aí sobre a pergunta de um inscrito. Então, olá Augusto, esse aqui é o Aloysio, tá? Um inscrito do nosso canal. Ele fala assim, ó. Olá Augusto, eu estoco 4 vezes na semana, sempre em consolidação, tanto na tendência e na acumulação. Você poderia fazer um vídeo de como você consegue não cair nesse erro? Acontece muito quando eu espero um engolfo desde já, quando espero um engolfo, né? E desde já, obrigado. Então, após terminar aqui, né, as explicações, a gente vai pro bônus. Aí quem ficar até o final do vídeo, com certeza vai aprender alguma coisa. Tá certo? Bom, pessoal, aqui não tem mistério, tá? A ferramenta Point of Fix aqui, ó, ligada. Região de resistência no passado rompida, né? Estávamos em cruzada compradora. Elementos que favoreceram a gente fazer essa entrada: resistência, descanso, tendência e rompimento. Beleza? Então, esses fatores aqui, né, o fator 1, o fator 2, o fator 3 e o fator 4, tá bom? Auxiliar a gente a fazer essa entrada de compra. GBP-USD, o que estava acontecendo aqui? Também, né, o gráfico estava em tendência de alta, porém já tinha uma consolidação acontecida aqui, ó. Consolidação. Tinha o final de movimento, tá bom? E aí depois apareceu possível correção, confirmação de continuidade. Ou seja, para quê? Para formar uma estrutura. Que estrutura? Uma distribuição, tá? Ó, eu apostei na distribuição, tá? Ou seja, de acordo com a teoria de Wyckoff, aqui estava em curso uma formação de uma distribuição e parece que vai acontecer. Parece que vai, tá? Beleza? Então, entendeu certinho? Então, vamos lá ler novamente, né, o comentário do Aloysio. Olá, Augusto. Eu estopo 4 vezes na semana, sempre em consolidação, tanto na tendência e na acumulação. Você poderia fazer um vídeo de como você consegue não cair nesse erro? Acontece muito quando espero um engolfo. Desde já, obrigado. Então, ele leva stop 4 vezes por semana, né? Tanto na tendência e na acumulação. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui? Só tentando compreender aqui. Ó. Tanto na tendência, né, sempre em consolidação. Então, ele leva stop em consolidação. Tá? Tanto na tendência quanto na acumulação. Ó, por exemplo, aqui, você consegue observar que você está em tendência de alta, Luiz? Ó, você está em tendência de alta aqui, tá? E no micro movimento, você consegue enxergar essa região de resistência e de suporte? Vamos lá. Resistência e suporte. Peraí, você está vendo que o gráfico está em tendência de alta. É uma tendência estreita, tá? Aí, de repente, você observa, né, uma correção. Tentativa de continuidade. E aí, o que você observa? Volume caiu. O interesse caiu. Tá?
o interesse acabou caindo, né? A movimentação financeira compradora diminuiu drasticamente. De repente você observa isso acontecendo. Esse candle fazendo um throwback, você consegue entender? Então você já consegue entender o porquê que a movimentação caiu drasticamente aqui, tá? Você consegue entender por que essa movimentação também não foi tão grande quanto a anterior. E você consegue entender por que a movimentação criou confiança novamente aqui? Então, é isso. Então, em uma tendência, né, se você for fazer uma entrada, você tem que acender uma luz de alerta quando você vê um cenário desse, onde o candle não ultrapassa o anterior. Tá? E redobrar sua atenção mais ainda aqui, porque aqui ele está diminuindo mais ainda e está parando numa região de 50% do gráfico. Tá? Agora ele volta a retomar de novo. Então, a análise ela tem que ser fixa, Luiz. Ela tem que ser fixa. Tá? Você sabe que o movimento está em flow de alta. Ele tem o direito dele parar no meio do caminho, pegar e recarregar as baterias para continuar de novo. Tá? E às vezes a gente pensa que aquele recarregar de bateria, seja no micro ou no macro movimento, às vezes é definitivo e não é. Ele é temporário. Tá? Então existem momentos que você vai fazer suas operações, você vai ter que esperar uma confirmação. Outros você vai precisar ser bem rápido para operar. Tá? Vou pegar um outro momento aqui. Ó. Vamos pegar no EURUSD. Tá? Tirar essa linha para não atrapalhar a gente. Ó, por exemplo aqui. Ó. Por exemplo, né, você está vendo aí a tendência de queda, né, em curso, né? A tendência está de queda, tá? Ele deixou um topo máximo aqui, uma resistência. A resistência aqui e o suporte aqui, tá? Então, beleza, você está mapeando aí o canal de baixa, né? Ó, tá mapeando o canal de baixa. Aí, de repente, o que acontece? Uma mudança de comportamento. Você consegue entender que aqui tem uma... Ó, ele deixa, nessa área aqui, ó, ele deixa de continuar o ciclo de baixa dele. Ó, ciclo de alta, ciclo de baixa, ciclo de alta, deixa de continuar. E aí o que acontece? Uma mudança de comportamento. Tá? Então, dentro do suporte e da resistência, ó, só para a gente finalizar, tá? E do suporte, está havendo uma quebra de estrutura. Perdão, uma falha de penetração de estrutura. Tá? Falha de penetração de estrutura. Que estrutura? Né? Ele está deixando de penetrar na região de suporte, que é essencial para a perpetuação desse canal aqui, de baixa. Tá? Então, você sabe que após mudar o comportamento e ele voltar para a LTB, mesmo até aqui você não poderia fazer nada, né? E nenhuma venda também. Tá? Porque olha o que está acontecendo. Houve a falha de penetração, o volume está aumentando loucamente aqui. Tá? E o que acontece com o volume aumentando loucamente, infinitamente ali, quando chega na LTB? Você acha que a LTB vai dar conta de segurar? Olha o que acontece aqui quando o movimento comprador chega na LTB. Está perdendo interesse. Aqui está aumentando loucamente. Falhou a penetração. Tem a região de resistência. Houve um rompimento. Você tem que, em determinados momentos, Luiz, você vai precisar esperar uma confirmação. E não é só do gráfico. Não é só da estrutura. É do volume também. Tá? Você vai precisar aliar para entender falhas de movimento, para entender interesse e desinteresse. Você vai até aprender a prever as quebras de estrutura, os rompimentos. Tá? Enquanto tem gente lá batendo e entrando e tomando loss, você vai
saber que naquele momento ali vai romper a região. Tá? Então é isso. Tá? Espero ter sido assim bem, né? Você possa, né, fazer um estudo das suas entradas. Fica a dica aqui, ó. Vai pegar o teu erro, tá? Deixa eu escrever aqui, ó, loss. Se você tomou loss nessa parte do gráfico, você vai dar uma passeada no passado e no futuro, tá? Você vai pegar assim, por exemplo, aqui no gráfico, ó. O que você poderia ter feito antes para ter um gain ou depois do loss para ter um gain? Tá? Você vai entender que naquele momento você ia ter que ter uma confirmação para entrar, ou você iria detectar, mesmo que eu operei correto, houve uma mudança de comportamento, está fora do meu alcance. Né? Lembra que eu sempre estou fazendo as operações aqui, Aloysio? E às vezes eu falo assim, ó, eu preciso fazer a entrada aqui de venda, porque se eu for fazer de compra, eu vou ignorar o contexto gráfico. Então, mesmo que eu tome um loss vendendo, eu estou certo? Então, é isso que você vai ter que aprender, tá? Através do análise do seu erro, 5 minutos antes e 5 minutos depois, você vai se imaginar fazendo entradas no passado e no futuro para entender, né, o que você poderia ter feito de diferente para ter um gain no lugar do loss. Entendendo? E se o loss for correto, você vai aprender a recuperar o loss. Tá entendendo? É por isso que vocês me veem aqui com muita facilidade recuperando uma perda quando acontece. Né? Por quê? Esse é o meu segredo. Tá? Então, se você conseguir compreender isso, Aloysio, você vai ficar na frente aí de milhares de pessoas nesse mercado. Tá? Agora, só não vai ficar atrás na frente do trader bola de cristal. Aquele lá acerta tudo. Tá? Ele faz assim na bolinha dele, ó. Eu já sei os candles que vão aparecer na minha frente. Ele acerta tudo. Tá? Mas nós nunca vamos ser igual o trader bola de cristal. Esqueça isso, tá? Por isso nós temos que aprender o quê? A recuperar o loss. E como eu aprendo a recuperar o loss? Essa fórmula aqui, tá? Tomou o loss, volta lá, nem que você tenha que ficar o dia inteiro. Ó, se eu tivesse entrado aqui, estava certo. E se eu tivesse entrado no futuro também aqui, também estaria certo. Comece a estudar essas possibilidades, você vai desenvolver uma habilidade que não é todo mundo que consegue ter. Tá? Porque eles estão maratonando os canais errados no YouTube. Entendeu? O canal que só mostra vitória. Tá? E aqui o erro faz parte do processo, do trade. Tá bom? A gente aprende mais com o erro do que com a vitória. Tá certo? E coisa que não aconteceu hoje aqui, né? Não aconteceu nenhum erro. Tá? Então a gente bateu a meta assim, ó, sem perceber. Tá certo? Então, mas é isso aí. Gostou do vídeo? Espero ter ajudado você, Luiz, tá? Com essa fórmula aqui. Caso você não entendeu, faça outra pergunta aí. Eu estarei no próximo vídeo aí tentando ajudar da melhor maneira possível. Vou ficando por aqui. Analisar o gráfico é viver o mercado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais!